MP, cursos e palestras. O professor Márcio Padilha, especialista em treinamentos de segurança do trabalho. Seja bem-vindo a mais uma edição do Conversando com o Especialista no canal da MP, cursos e palestras. Um tema importante, CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Um tema importante relacionado à criatividade, aos eventos empresariais, à arte, a beleza da arte em prol das palestras. O nosso convidado de hoje é um especialista, um artista. Estamos falando do Luiz Mugen. Ô Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Eu vou te apresentar aqui, tá, Luiz? Opa, obrigado. Aí, Luiz. O Luiz, ele é um artista. Ele tem um histórico muito interessante e hoje ele está relacionado às atividades empresariais e você vai conhecer a história dele. Olha só, ele é ator e diretor profissional, pioneiro no teatro empresarial do Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades como ator em 1989. Já faz tempo que ele tem caminhado esse homem, participando de diversos... mais de 25 anos. Mais de 25 anos, participando de diversos festivais, teatros pelo Brasil, com temporada no Festival da Vila Garcia, na Galícia, na Espanha. O homem é internacional, rapaz. E hoje ele exerce as atividades aí relacionadas aos eventos empresariais, especialmente as palestras de segurança do trabalho, que tanto necessitam de criatividade. Falo como palestrante, que é um desafio muito grande, fazer com que o público se interesse pela prevenção. E é necessário realmente ser criativo muitas vezes, a gente sabe disso, né? E Luiz, então, é um bate-papo com um especialista. Eu que também estou há muitos anos na área de segurança do trabalho, sei da importância de renovação, de levar para as empresas temas diferentes, formas diferentes, teatros, arte, poesia, tocar ao coração das pessoas. Então você nos conte um pouco da sua história. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui da MP Cursos e Palestras, nesse quadro muito especialíssimo, que tem um nome muito adequado. Conversando com o especialista. E você, então, sendo o nosso convidado especial para falar da sua trajetória e do impacto que isso pode causar para as empresas que buscam renovar as suas atividades nos seus eventos empresariais. A gente sabe que é um desafio muito grande. E então, seja bem-vindo e nos fale um pouco da sua história inicialmente. Como é que você chegou à conclusão de que o seu trabalho realmente tem um impacto importante? Como é que você sente o seu trabalho? Como é que você sente a sua recepção? Conte um pouco da sua história para quem vai nos acompanhar aqui no YouTube, no nosso canal da MP. Luiz. Beleza. Bom, é uma satisfação muito grande participar do canal MP, um canal que tem uma visibilidade muito, muito legal, e a gente fica muito feliz que a gente tem parceiros, amigos, como o Márcio, toda a sua equipe, que vem trabalhando com palestras pelo Brasil afora, vem levando cultura, arte, entretenimento, e o importante é o conhecimento. Porque tem aquela velha frase, não adianta você ficar com conhecimento só para si. Você tem que repassar o conhecimento para as pessoas, porque isso é importante. E eu comecei a minha trajetória, Márcio, como tu falaste aí, em 1989, eu comecei a fazer teatro de rua, comecei a fazer vários projetos com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com teatro de rua, festivais, mostras de teatro, mas sempre dentro dessa linha do teatro de rua, que é um contato direto com as pessoas, é uma escola onde você aprende a como lidar com as pessoas, a conversar com as pessoas, e hoje nós, como palestrantes, ministrantes de treinamentos, a gente tem um diferencial, que é esse que eu considero que é como você pode se dirigir às pessoas, uma plateia,
fazer com que elas fiquem ali um período de uma hora e meia, prestando atenção no que você está falando. E você falou muito bem, Márcio, porque se a gente não tocar no coração das pessoas, a gente não vai levar recado algum. Então, a gente usa recursos, no caso, eu uso aqui os recursos das artes cênicas, né, da música, também com música ao vivo, para que aquele momento da palestra, ele se torne um momento agradável para aquelas pessoas que estão ali. A gente está roubando o tempinho delas de uma hora, né, dá para dizer assim, mas a gente tem a certeza que aquilo que a gente está conversando, está palestrando para elas, elas vão sentir no coração e vão ver a importância que é você falar de alguns assuntos que mexem com a vida da pessoa. E como o nosso insight aqui hoje é a questão de prevenção de acidentes, a gente lida com uma questão muito importante, que é valorização da vida. Que legal. Isso eu aprendi muito, né, nessa minha trajetória do teatro de rua, porque eu comecei a ministrar aulas de teatro para crianças carentes, em albergues de crianças de rua, e ali a gente começa a perceber o quanto tem de pessoas carentes de afeto, de uma palavra de conforto, de amor, de carinho. E nas palestras que eu venho fazendo já nesses praticamente 25 anos, um pouquinho mais, é justamente isso, é acreditar que a gente tem um propósito, não é? A gente leva o nosso trabalho, é o nosso sustento, mas a gente tem um propósito maior, que é desenvolver pessoas, que as pessoas possam fazer um autoconhecimento, né, e que possam melhorar em todos os aspectos, como um pai, como mãe, como um trabalhador. Então, acho que isso, para mim, é o mais importante, e o que mais me chamou a atenção nesses tempos todos de teatro foram as crianças. Sim. Eu trabalhei muito com espetáculo infantil em escolas, eu comecei fazendo isso, mímica na rua, e o que mais valia, o mais bonito que eu recebia era um sorriso e um abraço de uma criança. Então, eu sou um artista que rodei muito chapéu na rua, né, passei muita dificuldade, e então eu rodava chapéu na rua. Então, o meu sustento era o chapéu. E aí foi passando os tempos, a gente vai se aprimorando como artista, como ator, vai estudando, vai fazendo cursos, vai tendo conhecimento com outras pessoas, e aí eu fui parar no SESI, né? Chegou lá em 97, eu fui para o SESI, que o SESI abriu um edital que estava precisando de atores para fazer uma oficina de teatro no SESI, aqui em Porto Alegre. Sim. Então, nós tínhamos um grupo de teatro e o meu colega me convidou, ele nos escreveu, naquela época era através do fax, mandou um fax lá para o SESI, aí a coordenadora de cultura olhou o nosso currículo e nos chamou para fazer uma entrevista. E nós aí acertamos fazer uma oficina de teatro com pessoas da comunidade e acabamos criando um grupo de teatro no SESI. Por isso que eu digo que eu sou um dos pioneiros do teatro empresarial, por isso, porque naquela época não havia o teatro nas empresas. Era uma época em que estávamos iniciando com as ISO, sabe, com os projetos de qualidade nas empresas, era o início de tudo, o próprio 5S, que se fala muito hoje, né? Nessa época, recém estava sendo implementado nas empresas, e o SESI foi um carro-chefe de levar esses programas, né, de melhorias nas empresas nessa época. E eu sou muito grato ao SESI, né, Rio Grande do Sul, a Fiergues, porque através dele eu comecei a trabalhar em muitas empresas, ministrando oficinas de teatro, dirigindo grupos de teatro e fazendo espetáculos para empresas parceiras do SESI. Até que depois, naquela época, a gente assinava recibo para receber o nosso dinheirinho, era um recibo. Depois veio o CNPJ, daí tive que abrir uma empresa, daí abri a Mugem Produções, né, e aí caminhei de forma independente. Aí o SESI continuou me apoiando, eu fiquei
praticamente mais de 12 anos no SESI, fazendo trabalho nas empresas. E foi a minha maior escola do teatro empresarial, foi com o SESI. Né? Então foi uma experiência muito bacana e hoje a gente tem todo um feedback, uma forma de fazer uma palestra diferenciada com esse chão de fábrica que a gente vem adquirindo nesses anos todos. Então, mais ou menos por aí que começou a trajetória, Márcio. Que bom, Luiz, que bom. Então você já tem uma história bonita, né? E a arte vai se construindo, você foi ganhando experiência, lidando com o público, trazendo criatividades. Eu queria que você falasse um pouquinho dos teus personagens, né? Porque sim. você foi caminhando e sentindo a necessidade de criar o personagem, o Brisa, que eu vi ali, e outros personagens que você foi adotando na sua trajetória, para tentar cada vez mais cativar esse público, porque a gente sabe que um evento empresarial da envergadura de uma CIPAT, ele precisa de uma diversidade. Tem aquele momento Sim. que é mais palestra, um pouco mais, um tema mais ligado à legislação, tem um momento que é um pouco mais motivacional, em um sentido comportamental. Mas é importante que no menu das opções ali tenhamos assim espaços mais descontraídos, momentos lúdicos, momentos que as pessoas também possam contemplar algo diferente. Aí entra o teu trabalho. Eu gostaria que você salientasse sobre isso. Como que os personagens, nesse sentido lúdico, mas que também tem essa... É lúdico, mas também tem a seriedade do propósito, né? De levar aquela ideia que a segurança é importante na vida das pessoas, né? Que as pessoas tenham um comprometimento com a causa de prevenção. Fale um pouquinho sobre isso, sobre a importância dos personagens como uma forma de grudar as pessoas no interesse por uma palestra. Eu tenho uma história muito, muito bacana, que no tempo do colégio, na sétima série, uma professora de português pediu para que nós fizéssemos um trabalho, falando sobre alguma personalidade. E eu, naquela época, não fazia teatro, não fazia nada. E eu fui buscar o Chico Anísio, né? Naquela época, era anos 80, o Chico Anísio já tinha mais de 100 personagens. E aquilo ali me chamou muito a atenção, Márcio, de como é que uma pessoa pode criar, representar vários personagens, né? Como foi esse mestre, o Chico Anísio. E hoje, quando ele faleceu, ele já tinha mais de 200, né, personagens. Então, isso é muito interessante. O que aconteceu comigo, assim? Eu comecei a fazer teatro no colégio, no Julinho, e fui fazendo cursos e tal, e a gente vai se encantando com essa coisa de criar um personagem. Então, com a experiência que eu comecei a ter de 89 até 97, serviu como base para a criação do personagem. Então, o SESI ele foi muito bom porque veio aquela questão, como tu disseste, um tema mais específico, né? Um tema institucional, né? Como segurança do trabalho, motivacional. Então, como a gente vai criar um texto falando sobre essa temática e, ao mesmo tempo, criando um personagem que fale sobre isso de forma séria, responsável, né? Fazendo de forma... utilizando humor, mas é aquele humor responsável, falando sobre prevenção de acidentes, por exemplo. Então, o que aconteceu? Na minha trajetória do teatro de rua, eu aprendi muito a trabalhar com plateia, né? E a criação dos personagens, meu primeiro personagem foi o Zé, que era uma história que era o Zé e a Gringa. Então, era uma história bem bacana que a Gringa chegou no final da relação com o Zé, que ela não aguentava mais o Zé, porque o Zé era o cara que, naquela época se falava muito, né, do alcoolismo, prevenção à AIDS, né, nos anos 80, 90, se falou muito isso nas empresas. Sim. Então, o Zé, ele estava fazendo tudo que imaginar errado. Então, o cara que absenteísmo, estava sofrendo acidente no trabalho, tinha problema de alcoolismo, não usava EPI, não seguia procedimentos de segurança da empresa, não cuidava da própria família, e a Gringa chega um dia e dá um ultimato para o Zé e diz assim, olha, ou tu melhora, ou tu fica melhor no teu trabalho, porque senão eu vou voltar para a casa da mamãe. E a Gringa era uma personagem muito legal, da Cláudia Severo, uma amiga que eu tenho muito, muito carinho por ela, que nós ficamos
mais de 10 anos trabalhando nas empresas com esses dois personagens, o Zé e a Gringa. Então a gente falava de segurança do trabalho, a questão família, né, e a questão da empresa, de como o colaborador assistindo aquela apresentação pudesse ter algo que pudesse mexer com a própria vida dele, com a vida dele, com o sentimento dele. Então a gente falava a questão de a responsabilidade, o amor pela família, porque isso veio muito do SESI, né? O SESI é uma instituição que fala muito sobre a questão família, né? Então, da gente ir para o trabalho, se cuidar, porque tem uma coisa muito importante em jogo, que é a família. Então, e na verdade, isso é um gancho bem interessante a gente buscar nas apresentações a responsabilidade. Cara, tu vai trabalhar, tu tem que voltar para tua casa são e salvo, seguro. Então, porque tu tem filho, tu tem uma família. Então, se acidentar, tu vai se machucar, tu vai poder ficar muito tempo afastado. E eu criei assim, foi o Zé, depois veio o Teatro de Bonecos, que eu tenho os bonecos da segurança, veio o Brisa, hoje tem a Dona Mirinha, que está viajando aí pela região sul agora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com a Dona Mirinha, que é uma véia, é a véia do 5S, porque aqui na Braskem, eu trabalho ali na empresa in-house, né, e como regime CLT, né, empregado. Só que eu faço treinamentos, teatro, palestras, e aí um senhor chegou para mim e falou assim, olha, eu gosto muito dos teus personagens, né, mas por que tu não faz uma velha? Eu olhei para ele, mas por que velha, né? Não, para ter uma pessoa para falar sobre 5S, esse pessoal aqui é muito bagunceiro, não deixa as mesas bagunçadas, ferramenta, tudo espalhado, então seria bom uma velha para vir aqui xingar todo mundo. Eu fiquei pensando, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a velha do 5S, né? Daí esse senhor falou assim para mim, o seu Newton, eu queria mais um favor teu, que tu desse o nome dela de Mirinha. E aí eu perguntei para ele, mas por que, seu Newton Mirinha? Porque era o nome da minha mãe, vou ficar muito feliz. E ele falou assim para mim, isso no ano passado, disse assim, ó, se tu fizer essa personagem, tu vai viajar pelo Brasil inteiro. E cantou aquela pedra, lançou aquela frase positiva e foi muito bom, e a Mirinha tá voando. Então, é interessante fazer Brisa, que é um surfista que fala de segurança, né? Fazer o Mugêncio, que é um gaúchão também, que fala de segurança, canta músicas gaúchas em ritmo de punk rock e sempre falando em segurança. E agora veio a Dona Mirinha, né? Então eu faço uma velha, que é muito legal o personagem, diverte as pessoas e eles captam a ideia, né? Que é se cuidar, é cuidar do ambiente de trabalho, cuidar da família. E o Brisa, ele é um cara que ele fala assim, que ele tem, como ele é surfista, ele gosta de estar sempre em equilíbrio. Então a gente tem que estar em equilíbrio sempre, né? Não pode cair nem para um lado nem para o outro, tem que se manter ali em equilíbrio, né? Para evitar o acidente e estar sempre concentrado no trabalho. Então essa é a temática aí dos personagens, né? E estou pensando em fazer mais personagens também, né? Que legal. Então, é bem legal. Certamente isso causa um impacto muito positivo, Luiz, nas pessoas, exatamente porque as pessoas precisam disso, dessa criatividade, de verem coisas diferentes nos eventos empresariais. Nós sabemos disso, temos essa experiência concreta em sermos palestrantes e estarmos nas empresas, e a gente sabe que quando a gente consegue chegar ao coração das pessoas, e aí existem várias formas, uma delas através do teatro. O teatro tem um poder fascinante. Com os teus personagens, certamente tu obtém esses resultados. E você, nosso bate-papo aqui, você vai conferir também imagens que foram enviadas aí pelo Luiz, do seu trabalho, dos seus personagens, né? Você que alegria, muito obrigado. Você pode nos acompanhar, nós vamos colocar essas imagens para você ter uma ideia do que o Luiz está falando. Ele canta, ele vive os seus personagens, ele passa uma mensagem de segurança do trabalho através dos seus personagens. Ele consegue realmente encantar com essa forma diferente, porque, como já falamos bem no início aqui, as empresas estão carentes de inovações, de renovações, de propostas novas, né? E o mundo realmente mudou, está diferente.
e especialmente na área onde você tem uma atuação forte, na área do polo petroquímico, o polo petroquímico tem, por natureza, sempre estar avante nos processos, né? Inovando, trazendo questões diferentes na área de segurança do trabalho. A gente tem essa experiência de acompanhar também. Então, você também está num terreno fértil, digamos assim, onde essas inovações elas têm a fertilização, porque ali as pessoas também já estão num estágio muito elevado de segurança do trabalho pelas culturas das empresas, pelas propostas que as empresas têm. Então nós estamos conversando com o Luiz Mugen, ele que é artista, ele faz teatros para diversas áreas, incluindo a área de segurança do trabalho, em eventos como a CIPAT, no espaço que nós denominamos aqui meus amigos que estão nos acompanhando, amigas, pessoal todo que está aí no canal, de Conversando com o Especialista. Então já tivemos é bacana mesmo, né, Luiz? Já tivemos outros especialistas falando sobre outros assuntos e vamos ter na sequência muitas oportunidades de trazer assuntos diferentes. Eu, particularmente, sou uma pessoa ligada à área de segurança do trabalho, sei da importância do teu trabalho, das pessoas que estão ali tentando levar uma mensagem bonita ao coração das pessoas nas organizações empresariais. E agora nós vamos ter a participação do Christian, que trabalha conosco aqui, e ele quer fazer uma pergunta para você a respeito da sua atividade, do seu trabalho, né, que você realiza. Então será muito importante aí que façamos esse movimento agora com a participação do Christian aqui. Tá bom, Cristian. Prazer. Opa, vamos ver então aqui. Vamos aqui colocá-lo aqui. O Christian vai participar conosco aqui no nosso espaço. Ele vai fazer uma pergunta para o nosso amigo Luiz Mugen, o especialista em teatro, o artista. Christian, fique à vontade para perguntar para o nosso amigo Boa noite, Luiz. Christian. Boa noite. Bom, queria fazer a seguinte pergunta. Qual foi a experiência mais significativa e emocionante que tu teve na tua carreira como palestrante? Tá. Como palestrante, o que me marcou muito foi uma apresentação que eu fiz, Cristian, na Petrobras, há muitos anos já. Eu fiz ali uma apresentação, montaram ali um palco, né? Tinha mais de 700 pessoas, era uma CIPAT integrada com várias empresas, né? E aquilo ali, para mim, no início da minha trajetória, foi um momento que deu aquele nervosismo, né? Porque eu não imaginava que teria tantas pessoas, né? Eram mais de 700 pessoas, foi um baita de um evento. E eu fiz uma apresentação que falava sobre a questão do alcoolismo no ambiente de trabalho e na família. E isso era uma coisa que também me impactava, porque eu tinha problemas de alcoolismo na minha família, né? Então, com meu pai. Então, isso, nessa coisa de tu criar um personagem, falar de um assunto, e muitas vezes a gente traz muito da nossa vivência para criar esse personagem, para falar alguma coisa para as pessoas. Então, o artista, ele leva o seu sentimento, né? Tudo que ele fala, ele leva a sua experiência de vida. E falar daquele assunto não foi fácil para mim. Era início da minha trajetória. E então, no final, falei sobre a questão do alcoolismo e a importância da prevenção de acidentes, né? Que, na verdade, o alcoolismo, ele faz com que a pessoa ela perca um pouco da concentração que é necessária para a atividade laboral, né? Que com o tempo a doença ela vai aumentando e a pessoa perde coordenação motora, motricidade. Então, para o ambiente de empresa é muito ruim, né? Ter uma pessoa que tenha problema de alcoolismo. Não que seja ruim ter pessoas alcoólatras. Hoje em dia a gente mudou muito essa questão. Hoje em dia a gente trata das pessoas. Se tem algum colega, alguma pessoa que está com alguma dificuldade, hoje as empresas tratam as pessoas, não é? E eu incentivo muito também, hoje,
que a gente tem que ajudar as pessoas. São pessoas com necessidades especiais, são pessoas que precisam de ajuda, o alcoólatra é a pessoa que sofre de depressão. Então, isso eu trago muito nas minhas apresentações. E, no final da apresentação, né, eu fui trocar de roupa, né, fui trocar o meu figurino, tirar a maquiagem do rosto, e daí era um banheiro grande, assim, né, era o vestiário, e aí chegou um senhor do meu lado. Ele ficou me olhando, bem tímido, né? E aí eu olhei para o lado e eu perguntei, opa, tudo bem? Como é que tá o senhor? O senhor gostou aí do teatro e tal, né? Daí ele falou, olha, eu quero dizer só uma coisa, né? Eu não posso dizer o que houve e tal, mas assim, ó, eu gostei muito do teu trabalho, né? E tudo que tu falou ali aconteceu comigo, né? E aconteceu com um irmão meu, né? Um irmão meu faleceu dentro de uma empresa, do meu lado, né, com um acidente de trabalho, né, e ele também era alcoólatra, e o meu irmão faleceu. Então eu quero te agradecer, porque tu está falando isso para outras pessoas, para que as pessoas tomem ciência da importância de se cuidar, né, que o alcoolismo ele prejudica, né, e que as pessoas precisam dar um acolhimento para as pessoas que precisam disso. Então, para mim, aquilo ali valeu muito até hoje, né? Nunca esqueço isso. E como eu falei pro Márcio, que um abraço de uma criança, um sorriso de uma criança, chegando a ti, dizendo, olha, obrigado, tio, obrigado pelo teatrinho, né? Elas falam teatrinho, né? Então, e a gente fica feliz. Então, uma coisa que me impactou muito foi esse momento, sabe, na Petrobras. Chegou esse senhor chorando, ele começou a chorar, né, e eu vi que a coisa estava pegando, era sério ali, né, e foi um momento muito legal, e a gente terminou ali a nossa conversa com um grande abraço, né, e me deu uma ideia, que eu uso até hoje, sabe, Christian, que eu tenho, quando eu faço as minhas palestras, eu tenho uma dinâmica, que é a terapia do abraço, né, porque como é bom você abraçar uma pessoa, a gente pode curar uma pessoa da depressão através de abraço. Então, em algumas palestras que eu faço, eu termino com um abraço, todo mundo se abraçando. Então, e é como o Márcio falou aí, a gente precisa inovar. As empresas precisam de pessoas que levem inovações, não é? E quando se fala de coração, de sentimento humano, se a gente consegue levar esse sentimento para as pessoas, a gente está inovando muito, né? A gente está inovando. A gente leva música, leva brincadeira. Então, o que me impactou bastante, assim, que eu não esqueço até hoje, foi o choro desse senhor aí, que contou uma história, né, triste, mas ao mesmo tempo, né, que é bonito, né, da gente escutar isso, né, a gente se emociona, né. Então foi isso aí, Cristian. Legal. Obrigado. Respondido então ao Christian, né? Muito bem, Luiz. Agradecemos a participação do Christian, então, aí. Obrigado, Christian. Momento aí. Obrigado. E o exemplo foi bem bacana, bem oportuno. Olha só, então nós estamos aqui no canal da MP Cursos e Palestras. É também uma inovação, Luiz. Criarmos um canal para conversarmos com especialistas, para aprofundarmos aquelas experiências. As pessoas precisam ter oportunidade também de colocar suas ideias num bate-papo assim, onde a gente possa aprofundar algumas questões para entender o que aquela pessoa faz, o valor que ela tem. Porque muitas empresas precisam conhecer também, oportunizar os talentos, a arte, a criatividade, são tão importantes para o desenvolvimento de uma empresa, para ela não ficar repetindo eventos, as mesmas temáticas, né? Precisa também inovar. Porque, Márcio, a gente consegue transformar as pessoas, né? E a empresa, ela tem muito a ganhar com isso, porque ela começa a ter ali funcionários que começam a trabalhar de forma segura, que começam a pensar em qualidade de vida, em cuidar da família. Então, e a empresa, o interesse dela é produção, a gente sabe que é isso, né? Produtividade, mas essas pessoas também, elas têm que produzir, mas com saúde, né? E se sentindo bem pelo que fazem, sendo valorizadas, não é? Sendo reconhecidas. Então, isso é importante. A gente faz o trabalho de teatro, de palestra, a gente gosta desse reconhecimento, né,
nosso trabalho, do reconhecimento do trabalho dos amigos, dos colegas, né, como tu, né, Márcio, a gente tem essa vivência de estar se ajudando, e hoje a gente está se ajudando bastante. A gente veio aí do período de pandemia, que deu uma parada geral, né, mas a coisa está retomando, as empresas estão voltando a buscar pessoas talentosas, e graças a Deus a gente está nesse mercado ainda, e tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais e em parceria, né? Nós vamos fazer parcerias. Com certeza. Estamos conversando com o Luiz Mugen, ele que é artista, ele faz teatro, faz apresentações em diversas empresas, especialmente no evento da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e sempre com aquela ideia de levar criatividade para as empresas, levar o sentido lúdico da aprendizagem através do teatro, e isso tem sido marca registrada na sua trajetória. Eu vi aqui que você já foi premiado, inclusive, né, pelo seu trabalho. Eu queria que vamos falar de um personagem que eu pude ver ali nos vídeos, ali, me parece que é o Brisa, que ele canta, né? Eu queria, eu nas minhas palestras, Luiz, às vezes eu coloco trechinhos de músicas e tal, e eu sinto, porque eu sou um apreciador de música, eu adoro música. Claro que o meu objetivo ali de colocar um trechinho de uma música numa palestra é sensibilizar sobre um determinado conteúdo, sobre o impacto de uma determinada frase, que possa convergir para o discurso geral da minha palestra, que tem na fala um objetivo motivacional também, de prevenção. Eu queria que tu falasse do teu personagem e como é que tu percebe quando a música entra no teu espetáculo. A música, existem estudos que mostram que ela suaviza o processo comunicacional, entrando em frequências diferentes na recepção das pessoas, e quando ela for bem encaixada com aquela temática da proposta do teu teatro, com certeza ela vai trazer um benefício concreto, porque ela vai entrar num espaço de suavização, num espaço de mais harmonia na receptividade. Se a pessoa estiver naquele momento preparada para entender a proposta e encaixar a música ali no momento, com certeza tu vai ter um ganho. Então eu queria que tu falasse do teu personagem, eu acho que é o Brisa, pelo que eu vi, que você coloca ali as músicas ali, é bem legal. Fale um pouco sobre isso, sobre a música, o teatro e a relação com a plateia. Tá, no caso assim, nessas apresentações do teatro, na verdade é uma palestra teatral, né, que eu chamo palestra teatral, a gente busca um pouco desse conhecimento das artes cênicas de roteirização. Então a gente procura fazer um roteiro, né? Primeiro a empresa ela chega e nos pede, eu quero que você fale sobre esse determinado assunto. Então eu procuro fazer sempre um roteiro que ele é baseado ali no início, meio e fim, que o início é a apresentação do personagem, qual é o assunto que ele vai falar, e aí o desenvolvimento desse momento até chegar a um ápice. Mas lá no início, eu sempre coloco uma música, né? Uma música para já dar uma sacudida nas pessoas, né? E nesse desenvolvimento, até chegar ao ápice do tema, eu também coloco outras músicas ali para fazer com que elas também sejam parte da apresentação, como se fosse um outro personagem junto naquele momento ali que está conversando com a plateia. Então a música, gosto de usar a música, gosto de cantar também, eu faço intervalos da palestra que eu canto, daí eu canto como o Mugense, o gauchão da CIPAT, mas assim, a música, eu vejo que sem a música não funciona, né? Eu sempre tenho música, ou eu toco gaita, ou eu levo um parceiro meu, que é o Robson Serafini, que é amigo de 30 anos já, a gente é amigo de colégio, a gente começou a fazer teatro de bonecos junto, ele tocando guitarra, e até hoje eu levo esse meu amigo para fazer a trilha sonora. Então o Robson é um cara que, como já está na estrada comigo há muito tempo, eu vou palestrando, vou falando de um assunto. Se o assunto é um assunto que impacta com a questão sentimental da pessoa, o sentimento, sabe? Ele faz aquela música no teclado, ou no violão, ou na guitarra, para aumentar aquela parte
do momento lúdico, do momento mágico, do sentimento. Então, acho que tudo que eu vou falando e a música vai atrás, ela vai junto, né? Então, é importante sempre ter essa parte da música. Então, eu coloco o início do desenvolvimento até o ápice, é o momento que fica todo mundo esperando. Agora, o que vai acontecer, né? Porque a gente tem que trabalhar essa parte de trazer a participação do público, a empatia da plateia. Então, através da nossa simpatia, do nosso modo de fazer a apresentação, né? E eu olhando aqui o teu vídeo, cara, se eu vou assistir uma palestra contigo, eu vou adorar, porque é um cara simpático, é um cara que transmite alegria, sabe? Transmite coisas boas. Então, e a gente tem que aproveitar esse momento. Então, pô, se eu consigo empatia das pessoas, pô, vou colocar uma música, né? Uma música que venha de reflexão, uma música de alegria, até uma música triste, né? Que muitas vezes, quando eu falo na questão do acidente de trabalho, ele é uma coisa triste. Então, em algumas palestras, eu faço uma simulação de um acidente de trabalho. Então, vem uma música já impactante, né? E aí o público, a gente consegue puxar a plateia pelo que a gente está fazendo, pelo personagem que a gente está interpretando e pela música. Então, o público, ele entra dentro do espetáculo. Sim. E só vai sair dali quando tu fizer o encerramento e ir embora, né? E ir embora de uma forma para cima, feliz, alegre, né? Nunca para baixo, né? Então, aí vem o ápice e o desenvolvimento que é a finalização, né? Então, a música, para mim, é fundamental. Sem ela, eu não consigo trabalhar. Sem música, não rola. Luiz, é importante, então, a gente destacar, porque a relação que o artista tem que ter com a sua própria arte. Por exemplo, eu nas minhas palestras, eu me sinto pleno ali naquela relação, né? Tem uma expressão japonesa, gambate, que significa esforço maior. Você ofertar o seu máximo para que as pessoas que estejam ali, independente porque um ou outro, e assim, cada um faça a sua avaliação, e é um direito de todos a gostarem ou não do espetáculo, que você está ali, né, se entregando ao máximo, mas você tem que sair com aquela plena convicção de que você ofertou o seu máximo. Né? É verdade. E que você esteve naquela relação, seja numa palestra, num teatro, você esteve ali na sua plenitude. Então eu queria que você falasse sobre o fazer o que se gosta. Então você é um artista, você se expõe ao público, você vive os seus personagens, mas você confia na mensagem dos seus personagens, porque você e os seus personagens estão em sintonia, porque você usa o personagem para colocar o que você quer, a sua ideia. Então fale da importância do artista estar harmonicamente ligado na sua arte, de forma tão afetiva que a plateia possa perceber que você está fazendo aquilo que você ama. Tu puxou, olha, colocou aí um resumo de como é o trabalho da gente. A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no nosso personagem. Quando a gente faz um estudo de criação de personagem, a gente passa a fazer um trabalho de quem é esse personagem, onde ele nasceu, como ele vive, quem é as pessoas da família dele. A gente cria toda uma vida para esse personagem, porque a gente está representando um cara que a princípio não existe, né? É uma invenção, é uma criação, mas na hora do palco, o Brisa, ele existe, a Dona Mirinha existe, é uma pessoa viva que está ali. Então, essa relação de acreditar no que se está fazendo. E hoje eu tive um convite de ir numa empresa de um amigo, que ele me convidou para fazer um evento, né, na John Deere. E era uma feira lá de produtos e de tecnologias e tal. Eles queriam uma pessoa para fazer um trabalho de levar as pessoas até os estandes, né, para poder conhecer o que as pessoas estavam lá expondo. E aí eu pensei, tá, beleza, então eu vou levar eu e o Peteleco. Peteleco é um boneco ventríloco, né? Então, e o que aconteceu? Uma coisa importante, a gente acreditar no taco da gente, né? E saber o potencial que a gente tem, né? E acreditar no trabalho
mas também uma coisa muito importante, que as empresas, quando nos contratam, elas têm que nos receber já com alegria. Então, essas duas pessoas, quando eu cheguei na empresa, vieram me recepcionar na entrada, na portaria, vieram sorrindo, me deram um abraço, vieram alegres. Então, a gente, né, Márcio, a gente já entra para aquele ambiente feliz, e a gente acredita ainda mais no que a gente vai fazer, porque as pessoas nos recebem bem, porque tem momentos que nos recebem com desconfiança, né? Ficam assim, mas como é que vai ser? Eu não estou ouvindo o teu áudio, eu acho, né? Sim, com certeza é importante esse clima de acolhimento. Isso, clima de acolhimento, que faz com que a pessoa que está ali, que vai realizar a sua tarefa, ela se sinta ainda mais motivada, saber que ela é bem-vinda, né, naquele ambiente, né? E claro que a gente trabalha também com o aspecto motivacional nas palestras. A grande transformação, Luiz Mugem, você que é um artista, você já percebeu, as grandes transformações, elas têm uma natureza de serem de dentro para fora. Quando você tocou ao coração, quando você sensibilizou, seja através do teatro, através da palestra, ou de uma mensagem, uma história que você contou ainda há pouco sobre a sua vida, que você tocou ao coração da outra pessoa, você eternizou a relação. Você fez com que aquela pessoa criasse memórias a seu respeito. E aí vai lembrar, bom, o Luiz fez bem para mim. A presença dele, a mensagem dele, o teatro dele, enfim. Isso tem a ver também com o processo de acolhimento, onde você, no ambiente que você vai fazer o seu trabalho, você se sente acolhido e você pode então exercer com mais plenitude o seu trabalho. Seria por aí, né, Luiz? É isso aí. Olha, então, vejam só como é importante assim, o aspecto mental, o aspecto motivacional, né? A gente ter no trabalho uma constituição como uma missão, né? Uma missão a ser cumprida. Mas uma missão a ser cumprida não com digamos assim, as características de obrigação, mas que vem com a suavidade do que somos, do que a pessoa é. Você tem naturalmente esse talento, então ele precisa apenas de um ambiente para solidificar num processo natural. Que bom, Luiz, que bom que a gente possa estar conversando sobre isso. A gente já tem experiência, tanto você quanto eu, nessa parte de lidar com o público, e saber que a gente está ali também para fazer acontecer algum movimento. Um movimento de construção. Eu sempre coloco aí, né, que as palestras... construção, transformação, enfim, e a gente aprende muito também, né, com essas plateias, né, a gente sai dali também recebendo muito conhecimento, né, a gente fala, mas a gente tá, eu acho que quem está mais aprendendo ali somos nós mesmos, né, a gente está lidando com pessoas, né, então a gente vai exercitando o nosso dom, né. Luiz, assim já encaminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, tá bom. Eu queria assim que tu fizesse assim uma consideração importante a respeito assim, ó, de falasse aquele empresário que muitas vezes nunca teve um teatro na sua empresa, né, que possa então oportunizar, entender que a arte, que a CIPAT não é apenas uma constituição de palestras ou um cumprimento legal de algumas obrigações a serem feitas, mas que tem essa ousadia de possibilitar inovações, novas formas. O teatro ele tem um poder fascinante de renovar de uma forma lúdica, de uma forma interessante. E os teus personagens são teu auxílio próprio, né? Você constrói eles a partir de uma proposta. Então, eu queria que nessa parte final falasse a essas pessoas, essas empresas que ainda não oportunizaram o teatro, que elas também abram as possibilidades e renovem as suas CIPATs através de um trabalho como o teu. Tá. Bom, primeiramente a gente agradecer, né, a todas as pessoas que já nos contrataram por esses longos anos aí. Então são pessoas que nos ajudaram muito, a classe empresarial, não é?
que são diretores de empresas, são presidentes de CIPA, os técnicos de segurança, a galera que tem ali a necessidade de melhorar o processo interno com os seus trabalhadores. Então, acho que quanto mais eles valorizarem os seus trabalhadores, melhor. E uma forma de valorizar a pessoa que está ali dentro da sua empresa é você levando inovações, levando uma palestra interativa, uma palestra com pessoas com conhecimento renomado e que possam transformar as suas vidas, os seus colaboradores, que são pessoas que precisam de acolhimento. E nós, no caso, os empresários, precisam melhorar produtividade, melhorar a relação com clientes, mas tudo depende dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. Então, tem que investir em ações, em palestras, em teatro, em podcast, em programas online, sabe, que possam nos contratar para que a gente possa levar o nosso conhecimento e a nossa forma de lidar com as pessoas, que é diferenciada, né? Nós dois estamos aí há anos já trabalhando com isso, e a gente tem condições de levar esse conhecimento, esse entretenimento e levar o processo de melhoria para dentro das empresas. Então, quanto mais os empresários investirem no seu negócio, melhor. E investir no seu negócio é investir em profissionais qualificados para ir nas suas empresas e trabalhar questões de qualidade, de segurança do trabalho, motivacional. E a gente saiu da pandemia, ainda estamos passando por um momento ainda complicado na economia, mas graças a Deus está se abrindo, as portas estão se abrindo, mas os empresários agora é o momento de investir e acreditar que o investimento que ele vai fazer é um investimento que vai ter muitos ganhos para ele, a sua empresa, o seu negócio, né? Que a gente precisa lidar com pessoas. Então, a gente tem, os empresários têm os clientes que precisam receber um bom trabalho, um bom produto, né, com qualidade, mas isso só é feito com trabalhadores motivados, com trabalhadores trabalhando de forma segura e que se sintam bem nas suas organizações e que vistam a camisa das empresas. Mas precisa de teatro, de música, de palestrantes, precisa de ações que revolucionem essas empresas, né? Então é importante que eles possam conhecer o nosso trabalho e outros colegas que a gente tem por aí, palestrantes, né? E que também fazem esse trabalho, que estão conosco, né, Márcio? Sim. Então a gente, um ajuda o outro aí, vamos embora. Luiz, então eu gostaria que você também deixasse a formas de contato que as pessoas podem ter contigo, né? Através das suas redes sociais. Como é que as pessoas encontram o Luiz Mugem, esse grande artista criativo e que já tem uma trajetória maravilhosa na segurança do trabalho? Bom, eu tenho um canal que é ali no LinkedIn, que é Luiz Fernando Mugem, né? Luiz com Z, o Fernando Mugem. Eu tenho o canal do YouTube, que eu tenho um canal que se chama Canal do Brisa 10, Brisa com Z, tá? Sim, O nosso brisão é com Z. Sim. É Canal do Brisa 10, tá? No YouTube. E tem ali no LinkedIn Luiz Fernando Mugem. E lá no Instagram tem Mugem Teatro, tá? É o M2OJEN. E o telefone de contato no WhatsApp, que é o 51992 15 00 48, tá? Então, conto com vocês aí de conhecer o canal do Brisa 10 e estamos à disposição aí, e a gente agradece muito aí a ti, viu, Márcio, ao Christian aí pelo apoio, tá? E a gente está junto nessa trajetória. Que legal. Então, você está no canal da MP Cursos e Palestras, né? Estamos, então, com o nosso quadro especialíssimo chamado Conversando com Especialista. O nosso convidado foi o Luiz Mugem. Ele é um artista, ele faz teatros em eventos empresariais, tem uma trajetória muito interessante, né? As empresas podem prestar atenção nisso, buscar renovações, trazerem eventos criativos
e ele está aí, disponível para poder atender as necessidades de muitas empresas, não só aqui, né, Luiz, no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, né? Porque a gente sabe que o teu trabalho tem uma abrangência também em todo o país. E ele constituiu essa experiência com base na sua criatividade, na sua persistência, buscando o seu espaço. E Deus te abençoe aí na tua caminhada, que tu continue sempre assim sendo essa pessoa para frente, animada, e confie sempre na sua capacidade e no seu talento. Agradeço a tua participação aqui no canal da MP Cursos e Palestras, e vou fazer um convite às pessoas que estão nos assistindo, que ainda não se inscreveram ou que vão ter acesso a esse conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, no canal da MP Cursos e Palestras, que você vai ter momentos maravilhosos, como tivemos com a participação do Luiz Mugem. Vamos ter outras oportunidades com outras pessoas para falarem das suas trajetórias. Então, estou muito feliz, Luiz, pela tua presença, pelo teu depoimento, pela tua abrangência do teu trabalho, né, que é muito bacana. E que você siga bem na sua caminhada. Vai meu agradecimento, ok? Bom, eu quero agradecer o canal MP. Eu vou compartilhar o canal também para que a gente possa atingir mais e mais pessoas em parceria. Quero agradecer essa pessoa maravilhosa que tu és, Márcio, tá? Que Deus te abençoe e que a gente possa ter muitas alegrias em nossas trajetórias. E quero agradecer o teu público por esse momento de atenção aí. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. E então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, canal MP, sucesso e estamos juntos. Valeu, muito obrigado. Ok. E assim então encerramos mais uma edição do Conversando com um Especialista aqui no canal da MP Cursos e Palestras no YouTube. Desejando a todos aí felicitações, que cada um tenha no trabalho, na vida, momentos de realizações, se sintam bem, fazendo o que se ama, fazendo o que se gosta, como o Luiz, é um exemplo disso, de uma pessoa que está aí harmonicamente fazendo o que gosta, o que sonhou. E você, que está nos assistindo também, confie na sua capacidade, confie no seu talento, confie na sua persistência, confie na sua capacidade de melhorar a cada amanhecer. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.